Bom, pessoal, eu sou Marcos Lanucci, sou advogado e especialista em direito eleitoral, tenho militância na área há mais de 20 anos e vim aqui trazer ao internauta algumas discussões sobre o tema, basicamente sobre as eleições de 2022. E aqui nesse bate-papo, eu estou aqui com o senhor Cássio Rodrigo, contador, e para a gente discutir alguns pontos relevantes no direito eleitoral como um todo e basicamente em relação às eleições desse ano. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite ao Dr. Marcos Lanucci, né? Aos espectadores e espectadoras do seu público, né? Eu sou Cássio Almeida, professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com atuação de cerca de 25 anos aí na área de contabilidade eleitoral, e a gente vem bater um papo aqui sobre as eleições de 2022. Ok, Cássio, eu acho interessante, eu sempre tenho dito que a campanha ela é dividida em várias etapas, né? Nós temos aquela etapa lá do início, que é a questão da formação das nominatas, né? Que é aquela uma etapa importante. Todas elas são importantes, né? Todas as etapas são importantes. A formação das nominatas, antigamente existiam as coligações, hoje não mais existe, né? Tem que formar nominata dentro do próprio partido. Nós estamos hoje nessa fase, na época dos registros dos candidatos, que é uma fase de suma importância também, porque tem que ver aqueles candidatos que estão aptos a participar do pleito, né? E, obviamente, advirão as outras fases também não menos importantes. Eu queria só chamar a atenção em relação aos registros, que cada partido ele pode registrar, né, até o número de vagas, uma unidade a mais do que o número de vagas disputadas. Por exemplo, nós temos aqui no estado do Rio Grande do Norte 8 vagas para deputado federal, que são 8 cadeiras de deputado federal. Então, cada partido pode lançar até 9 candidatos. Isso é uma coisa importante que o partido observa. Tá claro, é evidente que os partidos já têm essas regras, já tem quando forma-se a nominata, lá atrás em abril, já faz toda essa projeção. E um dado que eu chamo a atenção em relação a essa questão, é que a questão da cota de gênero, a cota de gênero que vem sendo discutida e vem sendo judicializada em vários estados do Brasil, e aqui no Rio Grande do Norte também não é diferente, né? O TSE tem, inclusive, cassado algumas chapas que colocaram aquelas candidaturas laranjas. Então, a cota de gênero que diz a lei é que tem que existir um percentual de 70% de um gênero e 30% de outro. Não significa dizer que os 30% tem que ser necessariamente de mulheres, porque às vezes o que acontece é que as pessoas acham que tem que ser 30% mulheres e 70% homens. Não, isso não é verdade. Tem que ser a proporcionalidade de 70-30 para cada gênero, certo? Então, esses pontos devem ser observados no que pertine ao registro. Um assunto importante dentro desse contexto do registro de candidaturas que eu queria levantar aqui para os espectadores, né? É com relação à declaração de bens, que dentre vários documentos que são exigidos para o ato do registro, a declaração de bens é um documento, né, contábil, onde a Justiça Eleitoral ela quer saber previamente, né, todo o patrimônio dos candidatos. E aí a gente sempre recomenda que o ponto de partida é a declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda ela é referente a 2022 e o ano calendário 2021, ou seja, o ano passado. Então, é um retrato que vai até 31 de dezembro, então é necessário atualizar até agora o momento do registro. Por isso, a gente, né, recomenda que os candidatos informem também, né, eventuais saldos, né, bancários que possuem suas contas correntes, como também, se tiverem saldos de aplicações financeiras, é importante informar a Justiça Eleitoral, porque começou a campanha, né? Se o candidato precisar fazer uma doação, que é chamada de recursos próprios, onde a pessoa física do candidato doa para a pessoa jurídica dele, então, é extremamente importante que ele, no ato do registro, faça constar na declaração de bens que possua, né, a conta corrente com esse respectivo saldo, para que ele não venha a ser questionado na prestação de contas. Cássio, em relação a essa questão aí, tem muitos candidatos que já tem certo receio, porque todos os documentos, eles ficam públicos. Aí teve alguma mudança em relação a essa questão da declaração de imposto de renda, da visibilidade para o público em si, nessas eleições agora? Não, permanece da mesma forma, né, que era antes, né? É só uma questão cultural, né? Aos poucos os candidatos eles vão, né, mudando mentalmente essa cultura e passam a perceber essa necessidade de uma maior transparência,
que a Justiça Eleitoral nada mais quer do que isso, uma maior transparência em relação ao patrimônio dos candidatos. Já que você está falando basicamente nessa questão aí, que a gente entrando nesse assunto, assim, na prestação de contas em si, o que é que você acha mais importante nessa fase de registro? Seria somente essa questão dos bens ou existem outros pontos que podem ser relevantes? Um ponto muito importante são os requisitos, né? Porque para começar a arrecadação de recursos, os candidatos precisam cumprir 4 requisitos. Então, o primeiro deles é o registro, que é feito geralmente pelo setor jurídico da campanha, ou também pode ser feito pela equipe do partido. E quando é dada a entrada no registro de candidatura, em até 72 horas, o TRE vai conceder o CNPJ, que seria o segundo requisito, né? Quando de posse desse CNPJ, aí os candidatos eles têm 10 dias corridos para providenciar a abertura das contas de campanha. Então, as contas de campanha constituem como sendo o terceiro requisito. E o quarto requisito é quando da abertura das contas, os candidatos informam essa documentação através dos termos de abertura de conta ao escritório de contabilidade, que vai providenciar a emissão dos recibos eleitorais. Então, são esses 4 requisitos que os candidatos só podem começar a arrecadar recursos quando cumprirem esses 4 requisitos. Certo. Cássio, em relação a essa questão da abertura de contas, o que tem visto em algumas vezes, algumas eleições passadas, e que alguns bancos colocam dificuldade assim de abrir conta, até porque a gente sabe que essas contas não são rentáveis para a instituição financeira. Existe assim uma obrigatoriedade dos bancos abrirem as contas? Como é isso? Explica aí para o internauta. Todos os anos eleitorais, né, o Banco Central eles pedem uma resolução, uma normativa obrigando aos bancos a efetuarem, né, a abertura dessas contas bancárias. O que ocorre, na verdade, é a desinformação por parte, né, de alguns servidores do banco em virtude do não conhecimento da legislação eleitoral. Mas a própria Justiça Eleitoral, né, expede também comunicados para os bancos para que atendam, né, eles atendam a todos os partidos e candidatos. Certo. Eu queria entrar agora num ponto que isso aí são temas pertinentes tanto à questão jurídica como à questão contábil, que é basicamente a parte da propaganda eleitoral em si, né? Passamos aquela fase de pré-campanha, né? Isso pode, não pode na pré-campanha, isso como é. Tem até um artigo que define quais são os requisitos exigidos para a pré-campanha. O artigo é claro. O problema é que alguns candidatos tendem a querer interpretar a norma diferente e aí acabam sendo penalizados de alguma forma, né? Sendo penalizados de alguma forma. Nós temos exemplos, vários exemplos. Por exemplo, vou citar como exemplo aqui, que é público e notório, que existem a proibição expressa de se colocar outdoor. E teve candidatos aqui no estado do Rio Grande do Norte que se colocou outdoors agora, no início do ano, sei lá. Enfim, respondeu a uma representação e o TRE tem sido rígido nessas questões, né? Então, assim, em relação à propaganda eleitoral, basicamente, não houve tanta mudança em relação às eleições anteriores. Muito pouca coisa que se mudou, mas sempre é bom rememorar alguns pontos para que o candidato não incorra em erro. Muitas vezes eu já vi até candidatos, assim, na prática, dizer, é muito melhor fazermos isso aqui e para a gente pagando a multa ainda é melhor, porque temos que fazer isso, exceder um horário de um comício, ou colocar uma propaganda inadequada fora dos contornos legais. Quando eu vejo isso na condição de advogado, eu fico, assim, indignado, porque nós estamos ali, eu sempre digo que o marketing a contabilidade e o jurídico, muitas vezes ele se bate com o marketing. Eu entendo também o lado do marqueteiro, que o marqueteiro tende a querer buscar o voto, né? Na verdade, buscar o voto a todo custo, de publicizar o nome do candidato, de fazer com que o nome dele chegue mais forte ao eleitor, mais presente no eleitor, mas tem as regras, e as regras têm que ser cumpridas, não é só pelo candidato A, B ou C, não, tem que ser cumprida por todos. A lei é clara nesse sentido. Doutor Marcos, então, a partir de quando pode ser feita, começar a propaganda? Bom, a propaganda, como foi que eu disse outrora, a propaganda começa a partir do dia 16 agora, 16 de agosto. O problema é que para se colocar a campanha na rua,
com a propaganda, tem que ter esses requisitos que você falou agora há pouco, Cássio. Tem que estar com o CNPJ e estar com a conta aberta. Obviamente, você só pode abrir a conta quando tiver com o seu CNPJ e com a conta aberta. Não significa dizer, né, Cássio, que tem que estar já com receita nessa conta. Você pode fazer uma despesa já com qualquer tipo de propaganda e você emitir uma nota fiscal e pagar depois quando for creditada alguma coisa na conta, não é isso? Isso, porque a legislação, né, no âmbito da prestação de contas, permite que os candidatos, né, possam contrair gastos até o dia 2 de outubro. Então, é permitido, né, contrair todos os gastos eleitorais até o dia 2 de outubro. No entanto, né, após as eleições, é permitido somente a arrecadação, e desde que seja para cobrir eventuais débitos deixados de campanha pelos candidatos. Isso é importante, né? Porque muitas vezes a pessoa deixa para a última hora e deixa para querer depois efetuar a arrecadação, efetuar pagamento, né? De uma situação que não pode mais. Então, é bom realmente os candidatos sempre ficarem atentos a isso. Então, a base da campanha, que eu sempre digo, é o marketing jurídico e o contábil, eles têm que andarem de mãos dadas, um trabalhando em prol do outro, para que o candidato não possa sofrer nenhuma consequência jurídica de qualquer ato, digamos assim, ilegal e irresponsável que se cometa. Nós temos visto cassações de detentores de mandatos eletivos de todas as matizes aqui no Brasil. O TSE, o TRE daqui do Rio Grande do Norte também tem sido muito forte, muito rígido em algumas situações, né? Nós antigamente, nós não se via se falar em cassação de prefeito, de governador, de senador, isso, aquilo, outro, isso era uma utopia. Hoje, até nos últimos 20 anos, nós tivemos 2 impeachment de 2 presidentes da República. Então, assim, é uma coisa, claro, o impeachment não é na área do direito eleitoral, entra para o direito administrativo. Mas são situações que está se vendo que o mandato, aquele que está lá como detentor do mandato eletivo, não se garante na sua cadeira nos 4 anos, se tiver feito alguma irregularidade. Nós tivemos cassações de mandatos de deputado agora, nessa legislatura agora, por questões contábeis, questões razoavelmente fáceis de se resolver. Mas, infelizmente, não se resolveu e acabou dando aso à cassação do mandato, né? Que é uma coisa muito séria, muito que prejudica, assim, como um todo, não só o partido, não só o candidato, mas também todos aqueles eleitores que colocaram, confiaram, né, naquele cidadão um mandato eletivo. Não é isso, Cássio? Perfeito. Um assunto muito importante a gente abordar aqui diz respeito às doações, né, que é a parte, ao meu ver, no âmbito da prestação de contas, é a parte mais sensível da campanha, né? Hoje no Brasil a gente tem um sistema misto de arrecadação, então os candidatos podem arrecadar recursos de 3 modalidades. A primeira dela é chamada de outros recursos, é uma conta que serve única e exclusivamente para receber, né, os recursos privados, ou seja, as doações de pessoas físicas e também a doação chamada de recursos próprios, é onde a pessoa física do candidato pode doar para a pessoa jurídica dele durante a campanha eleitoral. Então, essa é a primeira modalidade. E nós temos outras 2 modalidades que se enquadram aí como modalidades de recursos públicos, né? O candidato ele pode arrecadar ou recursos através do fundo partidário, né? Ou também do fundo eleitoral, que é chamado FEFIC, né? Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, são essas 3 contas, são esses 3 tipos de modalidade de recursos que o candidato pode arrecadar. Quando o candidato arrecada recursos de partido, a prestação de contas é mais tranquilo, porque são recursos legais, está previsto na resolução, né? Mas quando o candidato não tem expectativa de receber esses recursos públicos, só resta a ele buscar recursos privados, que são as pessoas físicas, né? Ou recursos próprios, onde a pessoa física dele doa para a pessoa jurídica. E aí a gente começa os problemas de campanha, né? Porque no Brasil, a gente sabe que o brasileiro ele não tem a cultura de doar. Então, normalmente, a gente sabe que essa arrecadação, essas doações, vêm de pessoas próximas, né? De parentes, de amigos mais próximos dos candidatos. E isso termina dificultando um pouco a arrecadação de recursos. Por isso que, preferencialmente, né, nesses casos, quando os candidatos não arrecadarem recursos de partido, só arrecadarem recursos de pessoas físicas, buscar doadores que, preferencialmente, tenham declarado imposto de renda. Porque qual é a regra? A pessoa vai poder doar até 10% do que eventualmente declarou no seu imposto de renda, dos rendimentos brutos, né? Então, por exemplo, se o camarada declarou no imposto de renda que ganhou R$100 mil, né? Então, ele vai poder doar 10% desse valor, que seria R$10 mil. Então, é importante que, preferencialmente, se busque esses doadores aí. Por quê? O simples fato do doador não ter declarado imposto de renda já é objeto de questionamento
né, por parte do TRE. Ele quer saber se a pessoa que doou vai ter certamente capacidade econômica. Um dado interessante também, Cássio, só nesse ponto aí que você tocou, eu acho que você pode abordar um pouco mais, é que às vezes a gente vê alguns candidatos recebendo doações daquelas pessoas que recebem Bolsa Família, alguma subvenção dessa do governo federal. O que é que você tem para falar sobre isso aí, sobre esse ponto? Esclarecer. Muito importante essa temática aí, né? Aí já entra nas vedações da resolução de prestação de contas, que é a 23.607/2019, né? Quem é que não pode doar na campanha? As pessoas jurídicas, né? Exceto o partido e os outros candidatos, eles possuem CNPJ, mas é terminantemente proibido os candidatos, né, arrecadarem recursos via empresas. Também arrecadar recursos de pessoas com origem estrangeira e também pessoas permissionárias do serviço público, como um exemplo aqui, os taxistas, os mototaxistas, né? Essas pessoas, como têm permissão do serviço público, não pode doar. Aí, muito embora não esteja expresso na resolução essa questão de quem recebeu o auxílio, mas a gente pode, né, acrescentar. O TRE tem questionado muito, né, aí entra na questão da capacidade econômica. Como é que o camarada recebeu recurso, né, um auxílio emergencial, e, ao mesmo tempo, ele faz doações? Porque, em tese, só recebe auxílio quem não tem capacidade econômica. Então, para evitar esses tipos de questionamentos, a gente também é uma recomendação, que não esses doadores de campanha evitem buscar doadores de campanha que tenham recebido algum tipo de auxílio emergencial ou qualquer ajuda de outro sentido. A gente sabe também que tem ajudas, né, de municípios, que tem programas sociais, também governo do estado. Então, qualquer cidadão que tenha recebido qualquer tipo de auxílio, evitar buscar essas pessoas como sendo eventuais doadores de campanha. Cássio, o que eu vejo também em relação a esse ponto é que muitas vezes o próprio candidato nem sabe que aquele fulano é ou não, né? Foi feita a revelia do candidato. Pelo menos tem passado algumas situações dessas por mim nesse período. Mas realmente tem que ser observada essa questão dessa vedação, né? Por isso que é importante a realização do planejamento financeiro, né? Porque eu digo muito aos candidatos, né? Procurem ter o plano A, que seria a arrecadação por parte do partido, essa é bem tranquila, mas tenha também um plano B, no planejamento financeiro. Quanto é que se pretende gastar numa campanha? 30 mil reais. Então, se eu pretendo gastar 30, consequentemente, eu vou ter que arrecadar os 30. Então, quem serão meus doadores? Então, isso aí deve constar no planejamento financeiro de campanha. Aí dentro sobre a ótica contábil, esse planejamento de campanha será feito quando? Agora, no início da campanha, em meados da campanha? Como é que é feito isso? Sim, a gente recomenda que seja feito agora, né, nesse período de pré-campanha. É o momento ideal para que, né, os candidatos, através de seus administradores financeiros, sentem, né, em todos os setores de campanha, como também principalmente com o setor contábil, para que seja feito esse planejamento. E o planejamento ele traz uma série de benefícios. Ele evita erros de prestação de contas, ele evita gastos desnecessários e, de certa forma, também ele visa um maior equilíbrio na campanha. Isso é tudo na lei tem uma justificativa, né? Tem uma ratio, é uma expressão que a gente usa no direito. Mas eu queria tocar em alguns pontos agora, atendente à propaganda eleitoral como um todo, né? Nós vamos começar a ter a propaganda eleitoral a partir do dia 16, tem que ser aberto conta, aquela coisa toda, já está uma campanha na rua. Não há muita diferença em relação às eleições anteriores, no que concerne a questão da propaganda, mas tem que ser observado pelos candidatos, né? Essa questão de se colocar o CNPJ nos adesivos, nos santinhos e tal. Tem que ser observado a questão do tamanho da propaganda, dos adesivos, tem que ser 50 por 40, tem que ser, o máximo da foto teria que ser 2 por 2, não existe mais aquela possibilidade de se colocar uma foto, que se colocava muito no comitê, maior do que 2 por 2, não existe. E ao menos colocar 2, 3 fotos seguidas, que dá aquela dimensão de outdoor, que dá aquela como se fosse um outdoor disfarçado. Você tira 2, 3 fotos e coloca assim. Não adianta o candidato tentar insistir nisso. Isso é uma heresia, é uma situação que, com certeza, o judiciário vai estar atento a isso. O Ministério Público também vai estar atento e a própria outra coligação, o outro lado, também vai estar atento, fazendo as representações devidas, né? Muito embora nós estamos tratando da eleição estadual, mas existe o outro lado. E os juízes de primeiro grau também têm o poder para fiscalizar esse tipo de propaganda nos municípios. Então, assim, não adianta
insistir numa propaganda irregular. Também queria chamar a atenção, você falou nos taxistas, nas concessões de serviço público, taxista, onde é totalmente vedada a questão da propaganda nesses veículos. Também é vedada a propaganda nas árvores, nas vias públicas, exceto aquela propaganda que se retira. Normalmente há um acordo, principalmente em eleições municipais, um acordo entre os candidatos, que um determinado candidato fica naquela rua, ou determinado momento, outro fica naquela rua, determinado momento. Porém, recolhe-se aqueles cavaletes que se colocam nos canteiros. Não pode ter nada fixo, somente propaganda que se possa retirar, que sejam volantes, digamos assim. As bandeiras também, o uso de bandeiras e bandeireiros nas carreatas, nas passeatas, e até mesmo sem estar acontecendo carreata ou passeata, pode-se colocar as bandeiras em determinados locais. Normalmente se faz isso no comércio, nas localidades onde passa o maior fluxo de pessoas. Mas eu queria chamar a atenção a um ponto, e aí eu vou levar também a discussão sobre a luz da contabilidade, é que não se pode, desde a eleição passada, a lei é de 2017, então nós já tivemos a eleição de 2018, que é a eleição estadual, e tivemos a eleição de 2020, que não se pode mais aquele carro de som ficar circulando sem que haja nenhuma movimentação. O carro de som é permitido circular, desde que seja na carreata, na passeata ou no comício, né? Então, se não for, a sonorização tem que ser fixa. O que é que acontece muitas vezes? É que o carro de som vai para determinado local e fica lá parado, enquanto que o candidato fica muitas vezes fazendo uma carreata, uma passeata, um corpo a corpo em determinado local. Mas ele não pode ficar, afora essas questões, afora essas situações, o candidato, o veículo, ele não pode circular sozinho sem esse propósito. Carreata, passeata, comício. Aí, Cássio, eu queria que você dissesse alguma coisa sobre essa questão da contratação desses veículos. Como é? Por exemplo, eu sou advogado. Eu posso doar um veículo para um candidato? Ou então um médico pode doar um veículo para um candidato, um carro de som desse? Digamos que a pessoa... Hoje não tem mais carro de som, paredão, né? Que chama um paredão, sei lá. Se eu tiver um paredão desse, um médico, pode doar para um candidato? Como é que é isso? Pronto, muito importante esse tema aí, né? Numa campanha eleitoral, a gente tem aí dois tipos de recursos. A gente tem os recursos financeiros, ou seja, são aquelas doações em dinheiro que vão, né, transitar pela conta do candidato, e tem também as chamadas doações estimáveis. Por exemplo, é exatamente esse caso que você falou. Vamos supor que o candidato ele tem um irmão, né? O irmão dele tem um veículo. Esse veículo, ele vai poder ser utilizado, doado na campanha? Aí, nesse caso, né, a legislação permite fazer uma cessão do bem, uma cessão temporária, né, estimando um determinado valor daquele veículo, né? Então, todo tipo de recurso, ainda que seja estimável, precisa a contabilidade mensurar o valor, né, o valor daquela cessão. E como é que é feito isso? Uma pesquisa de mercado, junto às locadoras, né, se chega a um valor médio, onde a gente também aplica uma depreciação, a depender do ano do veículo, a gente aplica a depreciação. Então, é permitido sim. Agora, tem uma regra muito importante que a resolução traz, é o quê? O candidato só pode receber cessão, né, se realmente aquele bem for fruto do patrimônio do doador. Então, no caso do irmão aí do candidato, que tem o veículo, desde que o veículo esteja em nome dele, ele vai poder fazer a cessão. Se a gente observar também a resolução, no caso dos serviços, né, você só pode doar aquilo que é fruto do seu patrimônio ou se for fruto da sua atividade econômica. Então, no caso dos paredões, eu não vejo a possibilidade de cessão, porque, em tese, as pessoas físicas não têm, né, elas não fabricam aquele paredão, né? Então, seriam as equipadoras, e as equipadoras, por sua vez, elas têm CNPJ, são empresas são proibidas de doar. Então, a gente sempre, com relação aos carros de som, aí entra os carros de som, os paredões, né? A gente recomenda que não seja feita a cessão, e sim a locação. E aí, é importante dizer que a resolução, ela traz um limitador, né, para a locação de veículos. E aí se enquadram também os carros de propaganda, né, os veículos de propaganda.
Então, o candidato... Um paredão, só interrompendo, um paredão é considerado contabilmente um veículo? Sim, toda locação de veículos automotores aí se configura como sendo um gasto, né, com veículos, portanto, ele se sujeita ao limitador de 20%. Só nesse coisa, Cássio, nesse assunto, tem também aquela que chama no interior baratinha, que é tipo uma bicicleta, uma espécie de bicicleta, quadriciclo, que vai andando. Também seria entraria nesse percentual A aí? regra foi motorizado, se enquadra do limite de 20%. Por exemplo, tem um município lá em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, que tem uma empresa que loca essas bicicletas sonorizadas, né? Então, no caso das bicicletas, como não tem motor, então não se classificaria como sendo veículos automotores, então não estaria sujeito ao limitador de 20%. Mas o que é o limitador de 20%? Ele é condicionado ao gasto total do candidato. Então, se o candidato ele gastou ali R$100 mil na campanha dele, significa dizer que ele no máximo vai poder, né, ter um gasto com locação de veículos, aí entram os carros de som e paredões, de R$20 mil, que é 20%. Em ultrapassando, ele vai ter penalidades na prestação de contas. Esse é o principal limitador no âmbito das despesas, são os gastos com locação de veículos. Isso é muito importante, né? Essa observância aí, esses limites, essas vedações, né? Para não ter problema. Seja o candidato eleito, seja também aquele candidato que não será eleito, né, Cássio? Porque aí, de qualquer forma, a prestação de contas será julgada também, pode ser já algum tipo de, a depender do caso, de devolução de recursos públicos, de aplicação de multa, né? Enfim, tem toda uma série de penalidades que pode ser geradas. Inclusive, eu vou depois do final, vou falar sobre essa questão das penalidades genericamente, assim, em relação à prestação de contas como um todo. Eu queria entrar agora num ponto pertinente, que seria a propaganda na internet, que também não sofreu muitas mudanças, né? Tem que ter muito cuidado em relação a essa questão do fake news. O fake news sempre existiu o fake news nas campanhas políticas. Sempre existiu, não é nada de fato novo. Quem nunca viu falar e dizer de boca a boca, fulano foi para o outro lado, cicrano se vendeu, foi para o outro lado, cicrano não sei o quê, e no fundo, cicrano desistiu. Então, sempre teve isso. O problema é que agora, essa divulgação de notícias falsas, ela tem um veículo muito forte, que é a internet. E ela atinge uma rapidez, atinge um público enorme, numa rapidez, né? Em segundos, essa notícia é propagada. Então, em relação à fake news, o TSE tem colocado vários instrumentos. É importante que os candidatos sejam cientes dessa questão das penalidades em relação ao fake news, que pode dar aso até uma ação de uma AIJ, uma investigação, a depender do caso, em desfavor dele, caso haja a comprovação da propagação dessas notícias falsas, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu chamo a atenção em relação à propaganda na internet. No mais, a propaganda na internet é a mesma coisa das eleições anteriores. Pode-se criar um sítio do candidato, pode-se criar um sítio da coligação, ir lá fazer a sua propaganda, seus vídeos, colocar seus vídeos, sua logo. Cada um, eu sugiro, obviamente, cada um dos candidatos faz isso. Teve candidatos que tá falando aí que não vai utilizar a propaganda gratuita do rádio e da TV, vai simplesmente fazer sua propaganda somente na internet, que é uma propaganda muito ágil, muito eficaz, né? As pessoas acham que, eu estou falando aqui em 2022, mas se nós estivéssemos falando em internet, a propagação rápida disso há 3, 4 eleições atrás, e talvez a gente estivesse dizendo aqui que nós estaríamos fazendo uma heresia enorme. Mas não, a internet hoje é um veículo muito forte e eu acho que a tendência é que até substitua a TV, né? Assim, porque tudo que tem hoje na internet, eu sempre digo, o maior veículo de comunicação que existia antes era o Jornal Nacional. Todos nós parávamos para assistir o Jornal Nacional. Hoje em dia o Jornal Nacional está aqui, na minha mão, no meu celular, agora que vai passar de noite. Então, qualquer notícia que se propague agora, chega no mundo em milésimos de segundo. Então, é uma coisa que é muito forte. Eu acho que a propaganda na internet realmente é muito forte. Aí, Cássio, eu queria que você explicasse, porque tem uma questão que é a vedação do impulsionamento gratuito. Eu na condição de particular, eu posso fazer um impulsionamento gratuito, uma empresa qualquer pode fazer, sem que isso dê aso a qualquer tipo de sanção.
Mas na legislação, ela veda esse impulsionamento gratuito. Então, o que seria basicamente esse impulsionamento, Cássio, explicando isso para o internauta, e como se fazer isso da forma legal, do ponto de vista contábil? Doutor Marcos, muito importante essa sua pergunta, né? O impulsionamento de conteúdos é um gasto, né, permitido pela resolução de prestação de contas e se espera que essas eleições, esse tipo de gasto seja um dos mais efetuados por parte dos candidatos. Os candidatos precisam estar atentos quando do impulsionamento, né? O que seria o impulsionamento? Ele é um tráfego pago. Então, para impulsionar conteúdo, o candidato ele contrata um determinado número de créditos através do seu CNPJ, né? Junto à empresa Meta, que é uma empresa, né, que gerencia o Facebook e o Instagram no Brasil. E para a contabilidade, essencialmente, essa empresa precisa fornecer 3 documentos, né? É a nota fiscal, o relatório, né? O relatório de impulsionamento, você tem que ter cuidado também, e tem que ter uma pessoa responsável pela contratação. A gente chama muita atenção do marketing para esses cuidados que se devem ter. Por quê? Porque na última campanha, um dos principais problemas que ocorreram nas prestações de contas foi exatamente da contratação, né, do impulsionamento de conteúdos. Os candidatos contrataram um determinado valor de crédito, por exemplo, um candidato contratou R$1.000 e só utilizou durante a campanha R$800, o equivalente a R$800. Então, sobrou R$200. O TRE entendeu que o fato dessa não utilização, né, ensejaria na devolução de recursos. Então, quem pagou, todos os candidatos que pagaram, né, contrataram esses créditos junto ao Facebook e ao Instagram e que não utilizaram totalmente, tiveram que devolver esses recursos. Isso gerou ressalvas nas prestações de contas e foi um dos principais problemas que nós tivemos nas eleições passadas de prestação de contas. Foi a não utilização total desses créditos, né, que foram contratados pelas equipes de marketing, mas não foram devidamente utilizados, né, ou seja, não foi feito um bom planejamento para que fosse, de certa forma, utilizado até o período da eleição. Entendi, isso é muito importante. E qual seria assim, digamos assim, o remédio para evitar esse tipo de... O remédio é o bom planejamento, que se contrate no período inicial, né, no máximo no meio da campanha, faça todo esse planejamento e que nele esteja previsto que esses créditos deverão ser utilizados até somente o dia da eleição. Certo. Até porque também a gente sabe que a empresa Meta ela tem um delay, né? Se o candidato contratar aqueles créditos no início do mês, aquela nota fiscal só vai poder ser emitida no final do mês. Então, procurar fazer essa contratação já no início de campanha para evitar problemas de assim, não conseguir a nota fiscal. Vários candidatos também não conseguiram essa nota fiscal. Eu queria agora partir para um ponto, já para a gente ir começando a encerrar, as consequências jurídicas da reprovação das contas, digamos assim. As contas, elas podem ser aprovadas com ressalvas, reprovadas e podem ser julgadas não prestadas. Então, são esses 4 tipos de naturezas de decisões que saem em relação à prestação de contas. O candidato eleito, ele tem que ter a sua prestação de contas aprovada. Se o candidato eleito teve a sua prestação de contas reprovada, isso pode dar aso a uma representação no 30A ou até mesmo uma investigação eleitoral por abuso de alguma forma. Então, existe essa representação específica do 30A quando há equívocos na prestação de contas. A gente chama 30A porque é o artigo 30A da Lei 9.504/97. É uma ação, uma representação, muito forte, porque normalmente advém já de argumentos lançados numa prestação de contas que foi reprovada, né? Então, os candidatos, principalmente os eleitos, tem que fazer tem que ter muito esses cuidados aqui que a gente discutiu agora há pouco. Então, a prestação de contas, se ela for aprovada ou aprovada com ressalva, do ponto de vista prático, não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. Se for reprovada, os candidatos eleitos poderão ter o Ministério Público ou até mesmo a outra parte poderá ingressar com a representação do 30A ou até mesmo uma ação de investigação judicial eleitoral. Os candidatos que não foram eleitos e tiverem suas contas reprovadas, aí é que está.
depende da natureza da reprovação. Pode ser uma reprovação determinando a devolução de recursos. Então, essa devolução de recursos você tem que devolver para poder porque aí vai dar ensejo a uma dívida com a União em relação a essa multa, essa questão, para você eventualmente se candidatar na próxima eleição. Mas se for uma reprovação normal que não tiver devolução, a sanção é nenhuma, que é um absurdo. Ou seja, foi reprovada as contas, não tem nada, não aconteceu nada. Simplesmente ele pode ser candidato na outra vez, normal, tal e qual. Agora, se não prestar contas, e aí é onde tem muitos, né, Cássio, que tem muita gente que deixa para lá, principalmente naqueles candidatos que não foram eleitos, se não prestar contas, isso daí gera a impossibilidade de se tirar a quitação eleitoral nos próximos 4 anos. Ou seja, mesmo que você apresente as contas a destempo e você fica impedido de participar de eleições nos próximos 4 anos da eleição em que se realizou. Digamos assim, em termos práticos, na eleição de 2022, se você não prestar contas, você ficará impedido de disputar cargo eletivo até 2026. Obviamente que o judiciário, ele julga essas contas não prestadas. Tem um julgamento de contas, o juiz vai lá julgar. Julgo por não prestadas as contas falando de tal. Então, tem essa sanção. E a qualquer momento, se você quiser regularizar, para participar, para tirar a quitação eleitoral, você terá que prestar essas contas, de entregar à justiça e, eventualmente, entrar com um requerimento de regularização de prestação de contas, para poder você participar das eleições subsequentes ao quadriênio em que se realizou a eleição cujas contas foram reprovadas, porque nesse quadriênio a lei é taxativa que se impede realmente a quitação eleitoral. Então, são essas as sanções básicas em relação à prestação de contas, seja da aprovação, reprovação, aprovação com ressalvas e a não prestação de contas. Em relação à prestação de contas, né, é importante a gente ver aqui a questão dos prazos, né? Primeiro, a gente tem os relatórios financeiros, que para toda doação financeira, ou seja, todo recurso financeiro que transitar na conta do candidato, toda doação que ele receber, a contabilidade tem no máximo até 72 horas para informar essa doação. Então, isso é muito importante. Aí a gente termina aqui negociando esses prazos com os candidatos, né, e seus administradores financeiros. Então, toda doação ele informa para o escritório com 24 horas e a gente tem, né, 48 horas para informar ao TRE. Nós teremos essa eleição, a prestação de contas parcial, onde nela, né, a gente vai informar toda a movimentação financeira ocorrida até o dia 8 de setembro, né? Para isso, o prazo é de 9 a 13 de setembro, né? E também teremos a prestação de contas final. A prestação de contas final, ela ocorre 30 dias após as eleições esse ano ocorrerão em 2 de outubro, ou seja, 1º de novembro é a data de limite para o envio das prestações, para a prestação de contas final. Então, esses prazos são muito importantes com relação à prestação de contas, mas assim, para encerrar a minha participação, doutor Marcos, eu gostaria de deixar 3 dicas aqui importantes, né, para os espectadores e espectadoras aqui. Primeiro, para as doações de pessoas físicas, né, procurem doadores que sejam, né, preferencialmente, que tenham declarado imposto de renda. Essa é a primeira dica. Segunda dica, todas as doações procurem receber por transferência bancária, é a forma mais segura. E a terceira dica, os fornecedores. Como é que eu posso pagar meus fornecedores? Também faça por transferência bancária, porque para essa eleição a gente tem uma novidade, né? Os fornecedores, os prestadores de serviço, eles podem ser pagos via Pix. Mas como é uma novidade, né? Em sendo pago esses fornecedores de campanha, se for pessoa jurídica, só pode ser, a chave J tem que ser o CNPJ da empresa. Se for pessoa física, tem que ser o CPF. Então, isso vai trazer uma série de erros para a prestação de contas. Então, a dica é tanto arrecadar como pagar via transferência bancária. Pois bem, é isso, Cássio. Eu queria agradecer a participação aqui. Nós temos um limitador temporal, né? É importante se nós quisermos o objetivo aqui, a gente esclarecer alguns pontos, dar algumas dicas para aqueles interessados no direito eleitoral, seja candidatos, assessores, seja até mesmo o cidadão em geral, para que eles possam receber essas orientações e discutir, fazer uma boa campanha, digamos assim, seguindo sempre o que reza a lei. Agradecer a todos e dizer que estamos sempre por aqui e qualquer coisa estaremos à disposição. Muito obrigado.